Olá amigos, mais um QualityCast. Hoje com um convidado super especial, já o conheço há muitos anos, acompanhei a carreira dele não tão de perto, mas próximo. A evolução desse empreendedor e o que ele construiu, claro que não foi rápido, mas foi sólido o jeito que ele construiu, as pessoas que ele agregou nessa mesma ideia de construção, que bate com os valores dele. Trata-se de Renato Plenitude. Renato, obrigado por ter vindo. Que bom que você está aqui. Obrigado, Kim. Eu que agradeço. Para mim é uma honra participar aqui do QualityCast com um cara que eu considero como mentor. Não acompanhou tão de perto essa história porque não quis, porque eu enchi o saco. Muitos convites, né? Enchi muito saco para aprender um pouco e sou muito grato a você. Legal. Parte da nossa história passa por aqui e aprendi muita coisa e aprendo ainda com você sabe disso. Obrigado, Renato. Eu como primeiro assunto, assim, queria perguntar para o Renato, que se tornou um grande especialista, o seguinte: o Renato é educador físico, que não se fala mais assim, mas eu ainda insisto, e nutricionista. Vocês vão já saber melhor como é que foi a carreira dele. Eu queria te perguntar o seguinte, nesse primeiro olhar assim do nosso bate-papo, a gente estava falando até há pouco aqui nos bastidores, nós temos no mercado 200 mil nutricionistas ou um pouquinho mais. Nós temos 400 mil personagens. Nós temos 10 mil pontos de vendas de Body Shop. Hoje nós temos o canal Alimentação, nós temos o canal Verde, nós temos o canal Farma, o canal Bike e, para a cereja do bolo, nós temos 35 mil academias que perde só por 5 mil para os Estados Unidos. Olhando, e uma cerejinha do bolo, nós tivemos há pouco tempo a pandemia, que mudou o curso do Rio. Você é um cara de educação. Como que você vê esse mapa metabólico da saúde versus os profissionais que estão saindo para tratar da saúde da gente, que são os profissionais da nutrição, que é que você está muito próximo, é o seu negócio. Como você vê isso hoje? Pô, legal, Kim. Não, como você falou, esse mercado é um mercado que só cresce e tende a crescer cada vez mais, né? As projeções são muito otimistas. E com o advento da pandemia, eu senti que isso acelerou muito, né? Hoje, se você parar para pensar, a profissão do momento é nutrição, né? Todo mundo quer ser nutricionista. Eu lembro até quando eu comecei a fazer nutrição, se eu não me engano, eu comecei a fazer nutrição lá em 2006. Não faz tanto tempo assim, mas já faz alguns anos já. Eu lembro que ninguém queria fazer nutrição, né? Existia um certo preconceito com educação física também, né? Hospital ou restaurante, né? Hospital ou restaurante. Tá. E eu lembro que até meu pai falou na época: pô, filho, mas você quer ser cozinheiro mesmo? Assim, de uma forma pejorativa, né? Eu falei: não, pai, não é bem assim e tal. Enfim, só tinha eu de homem na sala, era um negócio diferente, assim. Eu sei. E de uns anos pra cá, até com rede social também, alguns influenciadores, o negócio tomou uma proporção gigantesca, né? Ao ponto de, como eu falei, ser uma das áreas que mais crescem e tendem a crescer no mercado. E isso movimenta o ecossistema inteiro, né? Isso movimenta o ecossistema inteiro. Crescendo profissionais, crescendo a procura por saúde do público em geral, cresce o número de profissionais, crescendo o número de profissionais, cresce todo o ecossistema em volta. Educação, suplementação, manipulado, remédio, academia. É um ecossistema, né? É um ecossistema incrível e o mercado valoriza muito isso, sabe? Então, para quem gosta disso, existem muitas oportunidades, tanto para atuar quanto para empreender, assim. Eu acho que esse mercado é um canhão, assim. O mercado de saúde é um canhão. Dito assim. Pelo Renato, eu já venho aqui com uma segunda questão para o Renato, mas, senhores, esse programa é um oferecimento de Super Coffee e Essential Nutrition. E o nosso parceiro, um dos parceiros principais, Positive Co. Três Corações. Renato, queria que você contasse para a galera, a Plenitude existe há quanto tempo? Ela é datada de 2016, 2017 ou...
Legal. Essa história aí, se você eu tenho 2 sócios, né? Porque essa sua história é muito legal você contar aí para as pessoas saberem o que é possível fazer. Né? Sim. Se você perguntar para cada um dos sócios vai contar de uma maneira diferente, usando datas diferentes. Né? Eu tenho um sócio que fala 2019, o outro fala 2015 e eu falo 2012, né? Ah, bom. Porque é o seguinte, em 2012, a gente ainda atuava com educação física e nutrição, né? Tenho as 2 formações, meus sócios são educadores físicos. E a gente queria fomentar conteúdo em saúde. De uma forma equilibrada, sem neurose. E aí um dia, tomando um café com um amigo, a gente falou... Paulinho, era Paulo o nome desse amigo. Falou, cara, a gente queria um nome para um blog que vai falar de saúde, mas de uma maneira integral. O que é essa sensação de bem-estar completo, totalidade, integridade, que você faz um treino pesado, mas à noite no restaurante você toma uma cervejinha... que você fala de nutrição, mas também fala de relacionamentos sociais. Cara, o que é isso? O que é essa sensação? Aí o amigo soltou na hora, isso é plenitude. Eu falei, nossa, na hora... É meu na nome. hora até arrepiei, assim, lembro até hoje, num café da manhã. Foi assim que surgiu? Foi assim que surgiu Plenitude o nome. Curioso. Arrepiei. Olhei pro meu sócio e falei, o blog vai ser Plenitude. É que esse nome abraça muita coisa, né? Muita coisa. E aí ficou Plenitude, alguns meses depois a gente lançou um blog, que era aplenitude.com.br, site não existe mais, mas esse era o blog. E nesse blog a gente falava sobre isso, falava sobre essas... como chegar nessa sensação então de... a porta de entrada foi o blog. Foi o blog. Tá. E aí a gente ficou 2 anos fomentando conteúdo nesse blog, não deu muito certo. A gente tentou vender alguns produtos no meio desse blog, tipo consultoria em saúde, coisas do gênero. Não tivemos nenhum cliente, triste demais. Pera, em que ano? Isso foi entre 2012 e 2014. Não, tudo bem, dá pra... tudo bem, mas é diferente de hoje, mas tá. E já começando conteúdo também no Instagram, que tava surgindo no Instagram e tudo mais, né? No Brasil. Então a gente tinha essas 2 fontes de transmissão de conhecimento, né? Blog e Instagram. Tá. E aí eu lembro que em 2014 eu ainda tentava me expor um pouquinho mais, gerar conteúdo, mas, cara, não vingava, assim. Eu falei, acho que eu não levo jeito pra isso, né? Falei, como que eu posso, sei lá, ganhar tempo? E eu via, de outro lado, uma galera crescendo muito já em rede social, né? O Rodolfo, que já era um cara forte, outros profissionais, muitas blogueiras, tipo Pugliese da vida. Caindo do teto, sim, naquela época. Falando sobre isso, eu falei, cara, como que eu encurto o caminho, como que eu faço acontecer o meu negócio, né? E aí me veio a ideia, assim, uma ideia básica de falar, eu vou pegar esses caras, já que eu não sou um desses caras, eu vou contratar um desses caras e vou fazer um evento, como se fosse um show, mas contratando esses caras e vou divulgar via Instagram, porque na época entregava muito, né? Era fácil até você ganhar seguidor no Instagram e tal. E aí foi nisso, a gente, final de 2014, começou a ver mercado, mandamos e-mail para um cara chamado Paulo Musi. Ah, eu conheço esse Paulo aí. O cara cobrou uma fortuna. Olha o Paulinho, depois ele vai assistir. Então você ligou certo. Eu não tinha esse dinheiro, a gente não tinha esse dinheiro, mas vamos, né? A gente fez... Isso é curioso, porque eu sempre falo que é bom ser ignorante um pouco, sabe? Ah, tá. Porque é uma benção a ignorância. Se a gente fizesse as contas, de fato, a gente não teria começado, sabe? Imagina. E olha a conta que eu fiz pros meus sócios pra convencer eles a me emprestar um dinheiro e entrar no negócio. No guardanapo da lanchonete, né? Mais ou menos isso. Falei, cara, olha só, esses caras, na época a gente tinha a ideia de contratar 4 caras, esses caras somados tinham 1 milhão de seguidores no Instagram. A gente alugou um espaço, que é o espaço Centro de Convenções Rebouças. Sim. No Rebouças acho que cabem 600 ou 700 pessoas. Já fui lá. Eu falei, cara, olha só, se 0,01% desses seguidores desses caras irem pro evento, a gente tá rico. De conversão, né? A gente tá rico. A gente faz 2 eventos e a gente aposenta. Foi tipo essa conta. E eles, demais, vambora. Mas enfim, aí a gente conseguiu fechar com o Paulo Musi no final de 2014. E na época também a gente fechou com o Daniel Coimbra. Coimbra. O Daniel Coimbra era um menino lá do Ceará. Tinha 2, 3 mil seguidores na rede social, mas fazia bastante conteúdo já. Ele é habilidoso. A gente falou, cara, vamos nesses 2 aqui. Vamos ver o que acontece. Aí aceitou. E aí no dia... Acho que dia 25/4 de 2015, a gente ficou 5, 6 meses preparando esse evento. No dia 25/4 a gente fez esse primeiro evento. E uns 2 meses antes a gente abriu o CNPJ. Então a gente considera de fato na empresa o surgimento da Plenitude... No nascimento do documento. No nascimento do CNPJ, que agora me fugiu o nome, a data. Mas foi no mês 2 de 2015.
Então foi aí que... essa é a data que a gente considera como... Essa é a pedra fundamental. Como a gente comemora essa data, inclusive. Então começou aí. Bom, aí a conta de padaria ali que você fez era para dar lucro. Era para se aposentar. Era para ficar quase rico, cara. Era para ficar quase rico. E eu menti o resultado desse evento durante uns 2 anos. Durante uns 2 anos eu menti. E eu falava que tinha ganhado um belo de um dinheiro, assim. Falava pra todo mundo. Eu aprendi isso pouquinho um pouco. Ele se livrou agora. Mas não, deu um belo prejuízo. Mas você foi muito corajoso. Mas foi muito legal, assim. O espaço tinha 600 lugares. Primeiro evento, divulgando só em Instagram. Pedindo pros caras tentarem ajudar. Divulga aí um pouquinho, não sei o quê. Mas vamos combinar que você aprendeu pra cacete. Porra, demais, assim. E aí tiveram 300 pessoas nesse evento. Foi legal pra caramba, assim, sabe? Metade era convidada. Não importa, você conseguiu colocar lá. Mas fez um puta barulho, foi legal pra caramba, deu tudo certo, sabe? Nada, enfim, foi muito legal. Fluiu. E a sensação que ficou foi essa, falou, perdemos dinheiro pra caralho, mas, foi muito legal, assim, foi muito legal. Acho que a gente pode tentar de novo. Essa foi assim que a gente saiu do... O Renato chega, a galera vai embora, lá vem ele. E aí foi isso, e aí no mesmo ano, no mês 10... a gente contratou o Rodolfo. A primeira vez que a gente contratou o Rodolfo. E aí foi o Rodolfo... Isso 2015 ainda? 2015 ainda. Tá. A gente fez 3 eventos esse ano. E aí a gente contratou o Rodolfo, um médico chamado Thiago Volpe. E aí veio um cara da Atlética. Da Atlética foi o nosso primeiro evento com patrocínio. E aí veio o Hugo. Sabe o Guinho, o compatriota? Sei. E aí a gente fez esse evento em São Paulo também. E foi ruim também. Foi bem ruim. Foi o mesmo... também mentiu o resultado uns 2, 3 anos. Claro, é de praxe. Mas financeiramente foi muito ruim, assim. Foi muito ruim também. Mas ficou mais fácil contratar caras mais graúdos em detrimento do anterior. Mais ou menos. Já tinha uma certa avalização por causa do evento anterior, né? Foi bom até a gente ter começado um evento grande. Porque o pessoal via o lastro, mesmo que o lastro fosse apenas um único evento, as fotos ficaram bonitas. Sim. Eu tenho essa foto até hoje, depois eu te mando. Dá a impressão que é o Morumbi lotado, assim, sabe? Mas não, que as laterais a gente não mostrou, né? Tava tudo vazio. Mas ainda não foi tão fácil, os caras não fizeram desconto, cobraram alto. Foi difícil, assim, a conta... Era difícil a conta fechar, sabe? Eu contratei um puta prédio de novo, não sabia fazer conta, enfim, deu ruim. Deu bastante ruim. Foram 2, 3 aprendizados para o nariz do avião levantar, né? E era bem complicado, assim, porque a gente investia recurso próprio, nenhum dos sócios... Com condição super? Com condição, pelo contrário. Bem ruim as condições iniciais. E a gente trabalhava, parcelava as coisas, financiava, enfim, para tentar fazer de novo, assim, sabe? Renato, contando essa sua história, você já vai continuar ela, mas vamos tentar traçar um paralelo. Essa menina, né, 95% dos profissionais que estão saindo do mercado são do sexo feminino. Essa Nutri de 25, 26 anos que está no mercado, traçando um paralelo com aquele menino maluquinho de nome Renato, como é que está hoje esse menino que está saindo no mercado com da sua época? Você vê eles saindo mais preparados, esse consumo por cursos, esse abastecimento de informação. Eu quero te dizer o seguinte, como é que você vê o sonho do consultório das meninas, né? Porque com certeza essa pessoa sonha no consultório, sonha em ser fulano, sonha em ser uma carbonari, sonha em ser uma... Né? Exato. Então assim, lá na escola, lá na plenitude, lá na universidade, tem algum... Sou curioso em saber, tem alguma aula preparatória para esse jovem seguir adiante sem tantos tropeços do Renato lá de trás? Tem, cara, tem. Eu percebo que isso mudou, a intenção do estudante mudou, né? Na minha época, que nem você falou, todo mundo as pessoas não tinham tanta opção. A opção era restaurante ou hospital, em nutrição no caso, né? Fora se explicar para a família 1000 vezes, né? Fora explicar para a família 1000 vezes. E as referências não existiam referências assim da prática, sabe? Você fala, quem que eu vou me espelhar? Eu lembro que eu entrei com 17 anos na faculdade, eu falei, cara, quem que eu tenho um perfil parecido com o meu, assim? Tipo, homem... Não, imagina, eu sou da época da Patrícia Bertolucci, Elô Guarita, Malu, são acadêmicos, etc, mas não tinha nada disso, imagina, nada. E aí, como não tinha pessoas no mercado, você não tinha em quem se espelhar, né? Em quem buscar. É verdade. E você só queria trabalhar com isso. Hoje,
eu percebo que essa tendência mudou totalmente. Por quê? Porque as aulas que a gente dá já não são ministradas apenas por acadêmicos, apenas, como a gente chama lá na plenitude, de USPianos, né, pessoas de faculdades públicas. Hoje as aulas são ministradas por profissionais de sucesso, por profissionais que têm consultório lotado, por profissionais que são ricos, em decorrência da profissão. Olha só, senhores, eu vou aproveitar aqui, enquanto o Renato já continua. Os cursos são muito fortes, né? Por exemplo, aqui que eu estou vendo, nutrição, precisão genômica nutricional. Nutrição, medicina vegetariana, né? Nutrição pediátrica e escolar. Aqui outra com o Rodolfo. Nutrição clínica integrativa funcional. Emagrecimento e obesidade. Nutrição materno-infantil. Nutrição estética e saúde da mulher. Outra com o Luciano aqui. Reprogramação epigenética eficiente. Quer dizer, é um material. Outro aqui, comportamento alimentar, coaching nutricional. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, você pega casos de profissionais de sucesso, renomados, muito bem, obrigado, passando o melhor deles para quem está ali estudando, né? Exato. É um caso real, né? Exato. Eles passam desde a parte teórica, científica, a parte prática ali de como eles chegaram aonde eles chegaram. E uma coisa legal também é porque a nutrição hoje em dia, ela se assemelha à medicina. Antigamente nutrição era nutrição, ou no máximo tinha nutrição esportiva, mais ou menos e tal, não sei o quê. Hoje não, a nutrição cresceu ao ponto de ter uma série de áreas. Você tem nutrição esportiva, você tem nutrição clínica. 34 foram aprovadas, pois né? É. Pode ser? 16, sim, por aí. E olha só que bizarro. A gente lançou cursos, congressos e pós-graduações de áreas que até então não eram aprovadas, alguns anos atrás. Exemplo? Materno-infantil, por exemplo. Que, parece bizarro isso não ser uma área aprovada até então. E as pessoas falavam mal da gente. Falavam, mas estão fazendo um curso de uma área que não é reconhecida pelo Conselho Federal de Nutricionistas? Eu falei, cara, mas é uma área de conhecimento importante. Acho que tem que fazer independentemente de qualquer coisa. E aí, recentemente, há 1 ou 2 anos atrás, todas as áreas que a gente fazia, que até então não eram áreas reconhecidas, passaram a ser áreas reconhecidas pelo Conselho Federal de Nutricionistas. Ou seja, vocês já estavam à frente, são atemporais, já mostrando a necessidade, não é nem... Exato. E é isso, são muitas áreas. E já é difícil o nutricionista saber de tudo, né? Ele pode saber de tudo um pouco, mas dificilmente ele vai saber muito de uma área específica, a não ser que ele opte em atuar num nicho. E é isso que a gente também acaba oferecendo pro nutricionista. Desde quando ele é graduando, a gente vai mostrando o que é possível fazer quando ele se formar. E aí, quando ele se formar, ele escolhe uma dessas vertentes, né? Enfim, a área da saúde, você sabe que tem que estudar a vida inteira, né? As coisas... Não, constantemente, né? Antigamente, eu sempre brinco assim, antigamente as pessoas olhavam então na janela, o mercado estava igual. Sim. Nós tínhamos lá 2, 3 marcas, nós tínhamos o nutricionista no lugar dele, etc e tal. Hoje, abre a janela de manhã, mudou, abre na hora do almoço, mudou, né? E eu queria até que você comentasse em relação aos médicos e nutricionistas. Antigamente, sim, você sabe, tem muitos, você também, muitos amigos médicos e muitos nutricionistas. Médico era rei, ou semideus. Nutricionista não era nada. Hoje, o médico precisa do nutricionista. Sim. Né? Sim. Então, essa situação mais interativa, mais próxima, é mandatório. Precisa ter no consultório, ou vice-versa, não tem jeito. Exato. E eu gostaria que você dissesse o seguinte, que eu tenho notado lá no seu trabalho. Você já está com os médicos também, pode ser? Sim, sim. De que maneira a plenitude, então, ajuda, agrega a medicina, para o conhecer do médico, do doutor? Como é que é isso? Legal. A gente, lá na plenitude, até pelo fato da nossa essência, né? Como eu falei, a gente tem uma nutrição e uma medicina baseada na prevenção. Tá. E na integralidade. A gente enxerga o ser humano como um todo, né? Como corpo, como alma. Integrativa mesmo. É integrativa. Tá. E um tempo atrás a gente percebeu também que não existia tanto conteúdo médico preventivo. A medicina, de modo geral, ela é tratativa, né? Ela não é preventiva.
E até com o crescimento da nutrição, a gente percebeu que muitos médicos ou estavam trabalhando com nutricionistas lado a lado, ou eles queriam saber de nutrição. A nutrologia, que é a nutrologia clássica, é aquela nutrologia enteral e parenteral, ela hoje passou a ser uma nutrologia clínica, esportiva. É uma coisa de saúde, né? É isso aí. E vendo essa necessidade, a gente começou a criar cursos de medicina preventiva, de medicina integrativa, mas um pouco diferente do que é padrão. A medicina integrativa padrão, ela pega... Ela faz com que um médico especialista ele entenda de um modo geral um pouco de tudo. A gente não faz isso. A gente pega especialidades médicas tradicionais, mas coloca uma extensão, uma ampliação da visão através da medicina integrativa. Então, por exemplo, existe a gastroenterologia tradicional. Tá. O gastro. Tá. A plenitude tem uma pós, que é tipo uma pós-pós. Gastroenterologia funcional e integrativa. Então, o médico gastro, ele aprende a ver a relação do paciente com o intestino dele de uma maneira diferente. Atuando com nutrição. Aí nós vamos colocar a lupa ali na microbiota, exato, e toda a cascata disso. Exato, né? Exato. É uma visão diferente. Ele não vai só fazer uma endoscopia e dar um remédio ali para uma gastrite, para uma aziose. Agora o Renato não quer falar, mas ele vai falar, nós vamos forçar. Parece que tudo isso que você fez foi fácil, né? Eu imagino que você, nesse caminho, fica à vontade em falar, sofreu e sofre muito preconceito nas suas atitudes atemporais. Sim. Né? Acho que de todos até dos colegas seus, né? Educadores físicos, nutricionistas, médicos, e eu vejo que pouco a pouco você vai quebrando isso e as pessoas te respeitam mais ainda, porque fica claro, né? Não tem como. Enfrentou muito, enfrenta esse tipo de coisa. Ainda ou já melhorou bem? Já melhorou, mas ainda tem. E eu acho isso legal que você falou, Kim, porque o empreendedor, ele tem que ter isso. Ele tem que ter essa blindagem mental e essa visão ali de tentar enxergar um pouquinho além do seu tempo, né? E força para sustentar suas opiniões, né? Porque qual que é a reação imediata quando você tem uma ideia e boa parte do mercado, dos seus amigos, das pessoas ao seu redor são negativos, né? A reação é você falar, opa, acho que eu vou parar. Acho que eu não vou fazer isso. E a maioria das pessoas agem dessa forma. Mas eu costumo dizer que o empreendedor raiz mesmo, aquele de fato, ele é corajoso, né? Ele suporta ali, ele confia na sua intuição. Ele vai imaginar que a unanimidade é burra. Então todo mundo vai para a esquerda ou para a direita. Exatamente. Então é mais ou menos por aí, né? Mas tem isso, né? Pô, tinha muito, hoje tem menos, porque a marca acabou se consolidando de certa forma. Mas ainda tem bastante, cara. Ainda tem bastante. E vai ter, se depender de mim, cada vez mais. Porque você está sempre inovando. Exato, né? Exato. E qual a sua relação, da plenitude do Renato em relação às indústrias? Como é que você está com os laboratórios, com as indústrias de suplemento? Como é que você vê isso assim? Cara, isso é uma outra visão que a gente tem diferente também de faculdades convencionais, né? Então, só para contextualizar, a Plenitude é uma faculdade, né? É uma instituição de ensino superior credenciada pelo MEC. E eu também sempre percebi que na graduação as faculdades elas tinham um certo preconceito com a indústria, assim, de certa forma, né? Tipo, talvez tenha algum tipo de conflito de interesse, um ou outro produto talvez não funcione, enfim, sempre rolou esse tipo de conflito. A gente não, a gente já encara o mercado de suplementação como fundamental para o desenvolvimento da área como um todo. É uma ferramenta. É uma ferramenta, eles fomentam, eles geram dinheiro para a área se desenvolver cada vez mais, né? Então a Plenitude tem uma relação muito boa com diferentes marcas de diferentes segmentos, marcas de suplementação, e a gente tenta sempre trabalhar em conjunto, ou ajudando no desenvolvimento de produtos, ou expondo mesmo esses produtos para os nossos clientes, mas de uma forma isenta, de uma forma neutra. Se o nosso cliente achar bom ou ruim, aí é outra Como questão. informação. Uma informação, exatamente. Mas olha só que legal, eu estava vendo aqui, queria que você comentasse, é muita coisa. Nutrição oncológica, gestão de negócios e qualidade em alimentação, muito curioso. Crononutrição, né, que se fala muito, integração metabólica do sono, gastronomia funcional, eu só estou vendo fera aqui. Ó, isso aqui, por exemplo, que bacana, nutrição em autismo. SD, TDAH, saúde mental. Nossa saúde mental está tão em alta, né? Sim. Estética íntima e saúde da mulher.
o gastro que você falou, nutrição esportiva com feras aqui, medicina de precisão, psiquiatria nutricional do estilo de vida, ginecologia integrativa. É muita coisa, né? É muita coisa. Que bacana E são tendências, né, de mercado mesmo. A gente acompanha movimentos mundiais, Estados Unidos e Europa, né? A gente vê o que é tendência em educação, em saúde de um modo geral. A gente também acaba vendo o que desponta primeiro aqui no nosso mercado nacional. Um feeling sempre é ver, sei lá, um conteúdo que todo mundo tá falando em congressos aqui ou internacionais e pessoas que estão despontando, né? Isso são indícios de áreas que estão tomando proporções maiores. Sei lá, um exemplo. Alguns anos atrás, um nutricionista aqui do Brasil começou a falar muito de intestino. E concomitantemente, estava rolando alguns congressos pioneiros disso nos Estados Unidos e na Europa, do mesmo assunto. Nessa época ele falou, opa, tem alguma coisa aqui. Tipo, por que esse cara tá ganhando tanta visibilidade? Por que estão fazendo congressos disso lá fora? Por que só esse cara fala sobre isso? Hoje a gente vê que é algo super normal, né? E aí foi daí que surgiu a ideia, inclusive, de fazer um curso de gastro funcional, integrativo e tudo mais. São tendências de mercado, né? Você acaba vendo tendências de mercado. Quando o movimento ele se repete 1, 2 anos em ascensão, lá fora, e aqui também, talvez, é sinal que alguma coisa está acontecendo, sabe? E aí, ou você, é um sinal que você tem que estar, quem está, como você é muito atento, já pega o embrião e já entende isso. Ou você se antecipa ali e tenta ser pioneiro, ou você espera um pouquinho mais para pegar a onda mais forte, né? Renato, e a inteligência artificial no teu negócio? Cara, essa pergunta é bem legal, assim. Você tá usando o ChatGPT? Você já usou ou não? Não. Cara, eu acho um absurdo. Recomendo que use. Eu perco umas 2, 3 horas por dia sobre isso. Inclusive, vários nutricionistas têm um pouco de medo, né? Porque o negócio faz dieta muito bem, né? Na verdade, ele até recomenda. Ele fala, não sou nutricionista, aí procura um médico. Mas se você mudar a pergunta, você consegue pegar orientações nutricionais muito boas, né? Então é algo que, assim, eu acho que o nutricionista... Não tem volta. Não tem volta. É só uma questão, aceita. Exato. E vamos trabalhar da melhor maneira possível. Exato, não, exato. Ele tem que pegar isso como ferramenta sim. E usar o não seu... Não adianta ser negacionista, não vai rolar. Total. É igual lá na Plenitude a gente tem jornalistas e designers, enfim, que trabalham no time de marketing. E essa ferramenta monta textos, cartas de venda em 1 minuto. Assim, muito bem escritos, assim. Talvez eu nem precisasse mais de uma equipe para fazer essas coisas. Ele monta as artes, os criativos, né, as imagens como essa aqui que estão rodando aqui nos telões, em 1 minuto. Se só dá o script ali, ele monta rapidamente. Mas o que os meus meninos lá fizeram? Que eles falaram, vamos pegar isso aqui, vamos trabalhar com isso. Falei, eu acho que essa é a conduta, inclusive, que o nutricionista deve ter perante esse tipo de inteligência artificial, né? O comportamento humano, ele nunca vai ser substituído. Então, ele tem que pegar essas ferramentas e usar ao seu favor, né? O cara que não aceitar isso, que fala, não, eu não preciso disso, ele tá fadado ao insucesso, eu acho. Agora eu vou ao fundo. Quer ver? O que você tá falando é como se fosse um instrumento de escrita. Eu tenho a caneta, mas eu não vou usar, vou continuar com esse carvão aqui. Exatamente. É por aí, é um caminho sem volta, cara, caminho sem volta. Eu também assusta ainda, mas... Cara, eu fico acompanhando vários movimentos desses que surgem, né? Tipo, Bitcoin, NFT, metaverso, Clubhouse, essas ondas que surgem todo ano, né? Eu não me impressionei com nenhum desses, assim. Falei, caralho, isso vai passar. Esse da inteligência artificial, eu acho que não tem volta, cara. O learning machine, né? Máquinas aprendendo com máquinas, cara, e não tem como. Chocado. Esse eu fiquei chocado, assim. Eu perco 1, 2 horas por dia brincando com o negócio, assim. Responde, né? Não, responde muito. Ele entende perguntas... O Google é diferente do Google, sabe? É uma evolução do Google, assim. É surreal. Depois a gente mexe um pouquinho depois que acabar. Eu vi um cara comentando sobre isso em filosofia, alguns textos, né, difíceis de Kant, de Nietzsche, as coisas que eu gosto de acompanhar. E aí ele, sei lá, fez umas perguntas lá, responder, olha, veja bem, do ponto de vista, já deu 2, 3 respostas, depende do ângulo, ele já dá até o ângulo. Exato. Mas aí é impressionante. É muito rápido, né? Eu falo que eu tenho um método de estudo, né? Eu gosto muito de estudar, de ler. E eu sempre falo, tipo assim, quando eu quero aprender algum assunto, eu falo que eu aprendo em um dia, o básico pelo menos. Eu leio as 10 primeiras páginas do Google, eu tento ver os 10 primeiros Spotifys ali, os áudios,
Eu tento ver os 10 primeiros vídeos do YouTube. E se eu gostar do assunto... Aí você faz uma imersão. Eu compro um livro ou compro um curso, se eu gostar do assunto. Cara, com esse negócio aqui, tipo assim, parece que com uma pergunta, ele me dá meio que uma síntese de tudo isso, sabe? É estranho, cara. É um negócio meio assustador. Eu já vou sair desse assunto, mas é tão estranho que a gente chega ao ponto, não sei se acontece com você. Eu também gosto de estudar e quando a gente se esbarra em alguma coisa assim, você percebe que você pode mais, muito mais. Sim. E aí é até meio assustador, porque você sai da época da pedra e você fala, meu, eu posso voar. Como assim voar? Exato. Pode, meu. Exato. É muito louco isso. Não, é incrível. Eu tava vendo o Musk falar em 92, não sei se você viu isso. 92? É. Não. Ele contando, vou te mandar essa entrevista, ele falando tudo que tá acontecendo agora. Sério? Já tudo que a gente tá vivendo, olha, vai ser assim, assado, provavelmente isso aqui vai ter 92. Agora vem comigo. Você imagina o que esses caras já sabem, que a gente não tem nem ideia e já estão lá no galpão preparando. Pois é. E nós estamos aqui ainda andando de carro e o cara já falou, isso aqui nem vai ter mais. Pois é. O Musk, inclusive, é um cara preocupado com inteligência artificial, né? Super. Ele tem Tanto é que ele brecou. Exato. Né? Esse ChatGPT, ele foi um dos fundadores, se eu não me engano. Foi, né? E agora ele deu uma... Ele falou, meu, a gente vai no muro, sei lá o que vai acontecer. No muro que eu tô brincando, né? O Mas começo do fim, né? meu... Muito muito louco. Bacana, né? Agora, me fala, para esse ano de... Se a gente pegar a lanterna e iluminar 23 e 24, qual é o target da plenitude do Instituto, da universidade? Para os próximos 24 meses, os 2 anos, o que você tem? Eu sei que você é um quase louco, mas... em vias normais, o que você entende que seria um bom progresso para a plenitude? Legal. Que nos últimos 2 anos a gente começou a lançar cursos de pós-graduação tradicionais de todas essas áreas que a gente enxergava que eram tendências, além das áreas batidas. Esse foi o movimento que a gente fez nos últimos 2 anos, que foi o lançamento desses 50 cursos mais ou menos. Esse ano a gente deu uma desacelerada no desenvolvimento desses cursos, porque a gente quer ir para um outro patamar. O movimento natural agora é a graduação de nutrição, que a gente está credenciando junto ao MEC. A gente já tem uma estrutura física pronta lá na região da Avenida Paulista, com os laboratórios prontos, enfim, toda a estrutura que a graduação necessita. Então é um movimento natural. E essa graduação vai ser disruptiva, porque a gente já vai ter uma grade atualizada. Esses assuntos que você está vendo nas pós, nenhuma graduação tem no seu conteúdo básico. Então nenhuma graduação ensina... nutrição vegetariana, nutrição e saúde intestinal, nutrição e fertilidade, ensina uma ou outra coisa, sabe? O nosso aluno já vai ter tudo isso na base, então a educação de base já vai ser muito diferenciada. Na base. Na base. Depois que... eu, assim, sou suspeito a falar, né? Mas sem arrogância nenhuma, eu acho que em 2 anos, depois do lançamento desse curso, a plenitude já vai ser a referência em graduação em nutrição. Esse é o primeiro movimento básico. O segundo movimento... é relacionado ao movimento médico. Não sei se você viu recentemente saiu uma notícia aí que o Ministério da Educação vai permitir a aprovação de novos cursos de medicina. Tem 225 players do mercado pleiteando a permissão para ter curso de medicina. Por quê? Em termos de negócio aqui, os empresários perceberam que medicina é uma área lucrativa. A galera paga alto, fica 6 anos pagando valores altos. Então é uma área que vai crescer muito, vai ter muito médico no Brasil em menos de 10 anos, mas vai dobrar o número de médicos no Brasil. Só essas 215 faculdades que estão querendo fazer o curso de medicina, isso já representa mais de 100 mil médicos a mais no país, só desses cursos novos. E o que vai acontecer com isso? Cara, o número de hospitais, por exemplo, não vai crescer na mesma proporção do que o número de médicos. Eu vou ter muitos profissionais na rua, mas não sem abrigo numa instituição. Tal. Exato. E aí o que acontece também? Os médicos hoje, para fazer, por exemplo, residência médica, que ainda é muito procurado, eles têm que fazer cursinhos preparatórios para passar nessas residências médicas, que são em hospitais. Cursinhos preparatórios, tá. Mas imagina só, 100 mil novos médicos... A residência? Tá. Imagina só, 100 mil novos médicos, mas não tem 100 mil novas vagas. Não tem nada de novas vagas, na verdade. Talvez até lá surjam 100 novas vagas, 200 novas vagas, 1000 novas vagas, que seja. Então,
um movimento que a gente já está fazendo para o final desse ano e para o ano que vem é cursos preparatórios de residência médica. Isso significa um hospital? Isso significa que talvez em algum momento a gente também tenha que ter um hospital. Um outro movimento que brasileiro faz muito, que quer estudar medicina, é por não ter talvez condição para fazer aqui no Brasil, que os cursos são muito caros, né? Todo curso de 10 mil reais mês no mínimo. Opa, alguns brasileiros estão indo para outros países fazer cursos. Paraguai, Argentina, Cuba. Bolívia, Cuba, Rússia. Sim. E por incrível que pareça, Rússia eu sabia também. Nesses países, o aluno mais barato, gasta com mensalidade uns R$1.000. E aí somando moradia, não sei o que, ainda assim dá um terço do que eles gastam. Tem alguns lugares desses que o curso é bom até, né? Sim, tem muitos cursos bons. Mas o que acontece? Esses caras quando voltam pro Brasil, eles não podem atuar. Eles precisam, tem que revalidar. E olha só, a prova do Revalida, no último ano que teve, 10% das pessoas que prestaram a prova passaram. 10%, cara. E são 70 mil novos médicos, se não me engano, que se formam por fora do país. Cara, não sei. Isso me faz pensar. Ou a prova é muito difícil, ou o ensino lá não é tão bom como a gente pensa. Então, um movimento também natural é você ensinar a galera a passar no Revalida, cursos preparatórios de Revalida. E além disso, a gente tem muito esse negócio da educação e da saúde. Um outro movimento que a gente já vai começar a fazer também é estender um pouco o nosso alcance de educação. Então, a gente não vai ficar só com educação de nutrição e medicina em nível de pós-graduação, em nível preparatório. A gente quer estender o tempo do cliente com a gente, né? Então, o que a gente também vai fazer é cursos preparatórios de pré-vestibular, de medicina. Cursos preparatórios de Enem, que é a prova em medicina. Tá, então eu vou com você aqui para entender. Você entrou pela uma porta, um sucesso absoluto nos últimos 5, 6 anos, tá bom, entendi. Mas, de acordo com o fluxo desse rio, vamos falar desse rio chamado saúde, prevenção à doença e qualidade de vida, mais ou menos o que o Renato explicou até agora, nós temos várias pontes que precisam ser estendidas para que esse aluno consiga empreender, consiga atender, consiga se reciclar. Então, se eu entendi o que você falou até agora, é que isso que você faz, que é muito bom e muito falado, obrigado, mas o que você está tentando dizer é, Kim, falta muito mais. Eu tenho que fazer muito mais para atender os anseios e a necessidade desse povo. Eu costumo dizer que a gente bateu uns 3% da meta, assim, sabe? De número de alunos, de faturamento. Faz sentido. Porque o mercado é muito grande, ele tem muita coisa, sabe? E eu também costumo falar que a cada degrau que você sobe, né? Você se depara com novos problemas, de fato. Sim. Mas você se depara com novas possibilidades, né? Com novas visões, porque quando você chega lá naquele problema e começa a resolver, lá de cima você consegue enxergar coisas que aqui de baixo você não conseguia. Exato. Outros problemas virão, mas coisas boas virão também, porque você vai descobrir. Tava até comentando com você, né? A gente fez curso aqui em 2016, os primeiros aqui. E até agradeço por tudo, por ceder o espaço, inclusive. E aqui eu visualizei a possibilidade de fazer um curso recorrente, sabe? Foi aqui que eu visualizei isso. Que você me emprestou a sala 4 meses por semestre. Eu falei, opa, interessante isso. E aí, até então, nunca passou pela minha cabeça, sabe? E aí você vai perceber. Você teve a sensação e vislumbrou um negócio que poderia embrionar dali, vai? Exato. E aí é óbvio que tem um lado capitalista do negócio aqui, de querer prosperar, e eu não vejo problema nenhum em ser assim. E não tem. E aí, mas por outro lado, o que a gente faz, cara, a gente tem total consciência da responsabilidade que é. Porque a gente trabalha com duas coisas importantíssimas, que é educação e saúde. E aí a cada profissional que a gente forma, quantos caras ele atende por mês? Então é uma cascata ali de pessoas impactadas. Sistêmica muito grande. Absurdo. Então a gente também, por outro lado, tem a questão do propósito. A gente não faz só para ganhar dinheiro. A gente quer ganhar dinheiro, mas com uma coisa que de fato... O Brasil é o único país que o empresário tem vergonha de falar que está sendo lucrativo. Muito diferente do empresário americano. Ele precisa ganhar dinheiro, inclusive para trazer novas soluções, claro. Né? Então é isso que você está dizendo. Exato. Então a gente faz não só por questões comerciais. Óbvio que tem questão comercial, mas a gente faz por essência, por propósito, por vocação, por missão, com a intenção de deixar um legado, de impactar o negócio mesmo, assim, sabe? De ser uma marca que daqui a 10 anos as pessoas olham e falam, caralho,
Olha só Renato, esse negócio. você que foi o cara que cavou e mudou o curso do Rio, você sabe disso. Mas eu queria te perguntar uma coisa realmente... Eu não sei se você... Acho que sim, claro, mas se você já parou para pensar com muita calma a grandiosidade do negócio que você criou e o rio que você desviou. Como pesa isso na sua mochila, assim, que você acabou de explicar, né? Como uma grande responsabilidade e mesmo assim você sabe que tem que escalar muito mais, mas vira e mexe deve bater isso, né? Tem uma responsabilidade imensa, não só do negócio prosperar, mas é muito jovem, é muita gente esperando do teu produto. Eu preciso me formar, é aqui que eu estou me abastecendo, né? Sim. Não deve ser fácil esse peso, né? Não, mas aí tem outra característica que eu falo que o empreendedor tem que ter, né? Eu costumo dizer também que o sucesso de uma pessoa é proporcional ao quanto de pressão que ela aguenta suportar. Boa, eu também acho. Então, quanto maior o seu poder, maior sua responsabilidade, né? Não é fácil. Não é à toa que você tem esse peso nas costas, vamos falar assim. Exato. Não é fácil, assim, tem dia que óbvio que eu chego em casa e falo, porra... É mesmo assim, né? Cacete, cara, olha só o que aconteceu hoje, tô fudido. Enfim, tem dia que eu tô mal, normal. Claro, como todo mundo. Mas, cara, eu tô preparado pra isso e eu aguento suportar muito mais do que isso, sabe? Tipo, então eu quero mais. Eu quero bem mais que isso. Inclusive, esse quero mais é que você falou na ponta, faz todo sentido, né? É a missão da entrega do produto, porque isso que você fez é fantástico, mas é o que você falou, 3% da missão. Falta muito mais. Falta muito mais, cara. E aí, por outro lado, é muito gratificante também, né? Ah, sim, deve ser. Porque quando você vê um aluno formado, que coloca lá no perfil, no Lattes, no currículo, e a gente tem alguns cases já de pessoas que tinham uma origem também mais simples e que agora estão prosperando já na área. E a gente que passou o conhecimento tanto teórico ali, científico, quanto o conhecimento de, cara, você vai atender assim, você vai começar assim, você vai se divulgar assim na rede social, você vai fazer um tráfego pago para alcançar mais pessoas dessa forma, que é uma coisa que não se aprende em faculdade convencional, né? Então quando chega um resultado desse, a gente fala, pô, já valeu a pena, sabe? Não precisa chegar um monte de uma vez. Quando chegar já valeu a pena. Quando você fala igual a gente tá fazendo esse podcast aqui, cara, se impactar uma pessoa... eu penso assim também. Já tá valendo, já, sabe? Eu penso assim. A sua equipe, ela é formada em números... Como é que tá esse seu batalhão? Como é que ele se desenha hoje? Hoje a gente tem aproximadamente 70 colaboradores. E ainda crescendo esse ano. A gente tem algo em torno de 50 coordenadores técnicos, além desses 70 colaboradores. E a gente tem, essa conta eu nem sei te falar, mas eu acho que a gente tem uns 200 a 300 professores por mês, no mínimo, que dão aula nesses cursos, né? Então 70 colaboradores, 50 coordenadores técnicos e de 200 a 500 professores por mês que dão aula pra gente. Renato, tem algum país do mundo que você... Eu sei que você é praticamente um autodidata aí nessa formatação mesmo, porque não existe, né? Você que criou. Tem algum país que tenha uma instituição parecida que você gosta e fala, pô, gostaria de chegar próximo mais ou menos daquele modelo? Alguma coisa nos Estados Unidos, alguma coisa na Europa, alguma coisa em algum país? Cara, assim... sim e não. Na verdade, assim, o movimento que a gente faz é um movimento que tem vários lugares dissipados ali pelo mundo. Os Estados Unidos tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Esse movimento que muito médico tem preconceito no Brasil, ele rola com força em partes, até em instituições grandes dos Estados Unidos, né? Até da medicina integrativa que eu falei, a gente tem até um documento ali pronto que a gente deixa, sei lá, se algum dia precisar mostrar pra alguém, de grandes instituições no mundo que tem esse tipo de conhecimento que a gente tenta propagar aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, talvez por um outro médico com conduta duvidosa ter se apropriado do termo, acaba rolando muito preconceito, né? Aí as pessoas às vezes até mudam o nome pra fugir daquele preconceito. Assim, uma roupagem, né? Uma roupagem. A gente não liga muito pra isso. A gente acredita no conceito, a gente vê que o conceito dá certo em lugares que são talvez mais evoluídos que a gente, em termos de saúde, educação. E a gente se inspira tecnicamente nesses lugares. Em termos de dia a dia e tal, no Brasil, cara, tem alguns lugares, não de saúde que a gente quer fazer, acho que no Brasil não tem
um que a gente se espelhe muito assim. Mas, por exemplo, esses dias eu fui visitar uma faculdade aqui em São Paulo que chama Link. Já ouviu falar? Não. Chama Link School of Business. É uma escola de negócios de um empresário chamado Álvaro Socaíra, enfim. E ele empreende educação, montou uma faculdade aqui perto, inclusive, na Brigadeiro Luiz Antônio. Pode ser. E é uma faculdade só de business, só de empreendedorismo. Alto padrão, mensalidade também acima de 10 mil reais. Mas o conceito do cara é muito legal. Assim, ele tenta ensinar de fato na prática. Então, os professores que vão dar aula nessa faculdade não é um professor que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei aonde. Tá. Igual hoje eu vi uma palestra. É o cara que pescou o peixe e trouxe. Tá, entendi. Hoje eu vi um story dele postando, foi dar aula pra ele e o fundador do iFood, por exemplo. Só isso. Bom, aí... Pô, olha isso, né? Olha que legal. Eles fazem visitas, experiências em empresas. Então eles vão visitar a Nike do Brasil, sabe? Tipo, é diferente. Então esse tipo de educação, que é uma tendência da educação, que é uma educação baseada em prática e não só em teoria. É uma educação baseada e transmitida por quem conquistou alguma coisa. E não só a teoria quem faz estudou. Parte da pasta, mas não vai ser só. Exato. Até a gente voltando pro assunto do chat GPT. Cara, hoje informação você acha em qualquer lugar, cara. Você acha informação no chat, você acha informação no Google, no YouTube. Precisa ver o que você faz com ela, né? Mas... Então, exatamente. Por isso que cada vez mais quem faz alguma coisa, quem tem lastro, quem tem resultado, é quem tem autoridade. Então, quem determina a autoridade é resultado. Então, por exemplo, quem tem que dar aula de mercado de varejo de suplementação não é o pós-doutor da USP. Ele estudou, ele tem seu mérito e tal. Então, ele faz parte do matéria durante o ano para o indivíduo. Mas assim, hoje a gente consegue ter esse tipo de conhecimento com uma digitação simples aqui, sabe? Agora, o que o Kim vive no dia a dia, cara, isso não tem em livro. Ah, sim. Então, assim, a educação, de certa forma, tá passando por essa transformação, cara. Tanto que eu acho que educação em humanas, exatas, tradicional, faculdade, vai acabar em algum momento. Saúde não, porque saúde mexe com vida. Você não vai nutricionista que não fez faculdade e tal, é diferente. Você tá falando, eu tô pensando, é bem isso mesmo, porque a gente percebe que na prática, eu fiz uma excelente escola, tá? Vamos hipoteticamente falando, eu fiz uma excelente escola aqui com profissionais renomados. Só que quando eu vou pra prática aqui, com a barriga no balcão, né? Vou brincar aqui na minha área, não vai entregar. Eu preciso de algo mais. Sim. Realmente a plenitude tem um desafio monstro. Agora, me fala um pouquinho, nos 26 estados da União, e aí? E os outros estados? A plenitude vai crescer para outros estados? Ou ela vai fazer um belo núcleo em São Paulo construindo isso para depois, por exemplo, Brasília, BH, Sim. Sul? Como é que é isso na sua cabeça? Eu sei que é muita coisa que eu estou jogando, mas... Isso é engraçado porque, de novo, a gente só vai percebendo algumas possibilidades quando surgem novos problemas, né? Então, por exemplo, antes da pandemia, qual que era a nossa visão de escala? Era tipo, vamos fazer mais curso em São Paulo e em outros estados. Tanto que a gente rodou 2 anos, acho que de 2016 a 18, alguma coisa assim, com o Paulo, inclusive, Paulo Musi. A gente fazia 8 capitais por ano. A gente fez isso durante 2 anos. Porque naquele momento a nossa visão de escala era essa. Tipo, vamos crescer, vamos ter um congresso forte em São Paulo, um congresso forte no Rio, um congresso forte em Espírito Santo, enfim, e assim por diante. Quando veio a pandemia, a gente já tinha pós-graduações presenciais e tinha uma turma online, que era teste. E aí a gente tinha um aluno de fora, que era um paraguaio que vinha uma vez por mês para São Paulo. E olha só. E alguns alunos de fora do estado, né? Mas não muitos. Quando veio a pandemia e que escalou e passou ali 1 ano, que a gente cresceu 10 vezes, quando a gente foi ver essa questão de localização, a gente falou, olha só, cara, todos os estados do Brasil, literalmente. Esse era o mapa metabólico que você tinha ali na mão. Já tinha alunos de todos os estados e hoje tem mais de 40 países, cara. Mais de 40 países. São normalmente brasileiros que estão espalhados pelo mundo ou pessoas de língua portuguesa, né? Tipo Portugal, Angola, Moçambique. Então, assim, hoje a escala, a ideia é fazer uma sede forte em São Paulo, porque precisa e tal. Acho que a gente acha que São Paulo é a capital do Brasil financeira, né?
Mas a escala é pelo online, cara. A escala é pelo online. Vai escalar no online, claro. Tanto em língua portuguesa, em algum momento sei lá, tentando atingir mercado da América Latina ou até mercado... Convidados espanhóis, portugueses, professores, você está namorando já isso? A gente tem professores internacionais nas pós-graduações, Tá. Não muitos, mas tem. Na pós do Rodolfo, por exemplo, nutrição esportiva e estética, tem 5 americanos, que são, Stuart Phillips... gente grande. Só gente grande. Acho que uma australiana. Cara, mas é por aí. A gente tem uns 5 americanos e 3 australianos no corpo docente. Mas a ideia, assim, é também ter representantes de vários países, tanto de países que realmente fomentam esse tipo de conteúdo, ou não também, só para ter um intercâmbio mesmo cultural. Quem estiver assistindo não conhece a Plenitude, você não precisa falar valores, mas se a gente tira uma foto agora, a Plenitude é cara? A Plenitude é preço de mercado ou a Plenitude tem um excelente custo? Para quem quer conhecer um pouco mais, falando só de valores, né, que as pessoas perguntam. Sim. Não tá fora do tá no padrão, mercado? Não tá fora do padrão, é um padrão médio-alto. Tá. Não é o mais alto, mas também tá longe de ser mais barato. É um padrão médio-alto. Também com que você entrega, né? Mas existem possibilidades de parcelamentos maiores. Assim, a gente não quer excluir pessoas que por algum motivo não tenham condições de pagar os cursos. Existem formas de parcelamento ali do produto. Mas é um padrão médio-alto. Renato, o MEC, né? Uhum. Muitas exigências lá atrás. É difícil? Sim. Para virar faculdade, né? É um processo bem burocrático, bem chato. No nosso caso demorou uns 3 anos, acho que até por causa da pandemia. Normalmente demora uns 2, imagino eu. A gente já está no processo de graduação em nutrição, acho que o processo inteiro vai dar uns 2 anos também, que é muito ruim. Se dependesse da gente, estava pronto em 1 mês, né? Mas por um lado, assim, também é bom que seja assim, porque gera barreira de entrada. Ah, sim, é um filtrão, né? É um filtro, cara. Você tem que ter uma estrutura física compatível, né? Tava até te mostrando o nosso prédio atual, né? É um prédio de 2.500 metros quadrados. É grande. Tem 8 andares. E na teoria, você não consegue montar uma faculdade digital. Você não consegue... ela não pode existir assim. Ela não pode existir sem... Como sede, como, sei lá... Como se fosse só o nosso escritório aqui que a gente tem na Vila Olímpia. Só um espacinho de 20, 30 metros. Não pode ser assim. Você tem que ter uma estrutura física com as estruturas compatíveis... Que eu acho que isso vai mudar com o tempo também. Eu acho Me parece não lógico isso. Em algum momento acho que vai mudar também. Mas ok, é assim a regra por hora ainda, né? Mas hoje ainda é assim, então é bem burocrático e chato, assim, é difícil. É difícil credenciar. E tem o custo, né? Porque na teoria você tem que bancar um imóvel desse por 2 anos até você conseguir fazer dinheiro com isso, né? Até mais do que 2 anos. Então não é um mercado tão fácil de entrar. Não. Para os concorrentes que estão assistindo aí. Meu amigo. Não é tão fácil. É muita angústia, não é brincadeira, é muita responsabilidade. Olha, curioso. Que mais nós temos para 23? Que a galera que acompanha vocês e gostaria de saber alguma... Até onde você pode falar, na verdade? Eu sei que você tem muitos projetos aí engavetados e já circulando, mas o que a galera precisa saber para esse ano agora, até dezembro? O core são os cursos de pós-graduação. A gente tem um princípio de tentar sempre fazer o melhor e maior curso do segmento. Então, a gente não poupa esforços para entregar o melhor produto. Também sem arrogância, hoje não tem nenhum curso que a gente não seja ali ou o melhor ou o segundo melhor do mercado. A gente, mesmo os que a gente é muito melhor do que o segundo concorrente, do que o segundo colocado, a gente renova atualmente o produto. A gente tem esse princípio na empresa. E a gente tem outras frentes também. Eu estava comentando que a gente tem uma editora. A gente está lançando bastante livro. É verdade, você tem essa frente dos livros, né? A gente tem livros, texto, base para as principais áreas, né? A gente acabou de lançar há 2 semanas atrás de medicina de precisão, numa clínica aqui de um médico coordenador nosso, Pedro Andrade. O Pedro Andrade. Na Avenida Brasil ali. E... acho que é isso, assim, esse ano participando de muito evento, propagando a marca, propagando curso, formatando cursos em formatos diferentes, até voltando para as origens de cursos um pouco menores também. Mas para esse ano em específico é isso. Para o ano que vem o foco é a graduação.
Só para já caminhando para o final por causa do tempo, não sei se eu deixei claro, se eu te perguntei, acho que sim. A relação, você explicou assim, estou lembrando, a relação da plenitude com tudo que está entrando no mercado, a indústria farmacêutica, a indústria de suplementação, fitoterapia, etc e tal, se eu me lembro, você explicou que tudo isso é um ecossistema que faz parte para retroalimentar o aluno e a própria contribuição da universidade para a indústria, né? Com certeza, com certeza. A gente não consegue dissociar hoje esses mercados. Tá junto, né? Tá junto. Então, por exemplo, educação para mim também está relacionada a eu ensinar quais são os suplementos que tem no mercado. E não é só o componente, ensinar a marca mesmo. Mostrar um mapa para esse aluno, como é que está no mundo e no Brasil, para ele sair de lá não tão órfão de informação. Exato. As faculdades tradicionais também, até seguindo recomendações de conselho, né, eles não podem citar muita marca, sabe? Tipo, é o Whey, mas você não pode falar a marca. Cara, eu sei. Cara, a gente fala. Sem conflito de interesse, sem receber dinheiro de ninguém, mas se precisar na aula falar as marcas que tem aqueles produtos que são considerados melhores, através de informações vindas de profissionais como você, por exemplo, cara, a gente não tem problema nenhum em falar. Eu vou lá dar uma aula para você. Pô, uma turma lá, você é muito grato. Outra questão, por exemplo, tem da suplementação, a gente tem módulos específicos de suplementação. Então, vamos falar de whey protein, tipo... É rico, né? Imagina. A gente fala como conteúdo e fala como marca também. A gente no mercado, a gente percebe que essas 5, 6 marcas aqui são marcas que possuem uma testada de qualidade um pouco cuidado maior, essa Exato. Aqui tal, enfim. Exato, mas assim, para que ele chegue à conclusão, mas eu te dou dados. Exato, né? Exato. Uma outra questão que a gente relaciona mercado de suplementação ou de farmácia com educação. A gente tem grupos de WhatsApp para alunos, com pessoas dentro desses grupos, profissionais, farmacêuticos, por exemplo, que auxiliam na prescrição de manipulados. E, cara, a gente não ganha nada com isso. Mas a gente sabe que no dia a dia, muitos profissionais precisam saber como manipular um determinado composto para, sei lá, para enxaqueca, por exemplo. Eles não aprendem na faculdade isso. E a gente falou, como que a gente ensina isso pros caras? A gente falou, cara, vamos criar vários grupos de WhatsApp. Esses alunos podem perguntar qualquer coisa, a qualquer momento, no horário comercial ali. E no momento que ele perguntar, um farmacêutico ou 2 que estão ali em cada grupo vão responder, vão dar resposta. Tipo, insônia. O que eu posso fazer de manipulado nutricional saudável? Curcumina para essa situação, tô louco ou não? Exato. Não tem trabalho sobre isso, e o que acontece é isso. Pronto, exato. Se o cara quiser, onde eu faço? A gente também tem empresas parceiras, mas esse fomento de educação é sem conflito de interesse. Né? Que bacana isso. Esse a gente faz porque, é uma dor. Assim, eu tinha essa dor quando eu estudava. Quando eu fui pro mercado, eu lembro que eu procurei loja de suplemento para trabalhar. Eu falei, cara, eu quero fazer nutrição esportiva, mas eu não sabia uma marca. Não sabia uma marca, cara. Falei, como que eu vou aprender? Eu vou aprender fazendo estágio numa loja de suplemento. Eu procurei, até cheguei a fazer um tempo numa loja. Eu falei, cara, é só assim pra aprender. Agora não, agora a gente já, como foi uma dor nossa, vamos ensinar na graduação já, vamos ensinar na pós. Eu acho que essa dor nossa, e eu era um cara que vivia o negócio. Eu que vivi o negócio, não sabia. Você já tá dando essa vacina na formação, não... O cara só vai aprender isso, sempre foi assim, 2, 3, 4 anos depois, frequentando muitos cursos, muitas histórias, buscando. Exato, a gente fala, já que, cara, a gente sofreu com isso, vamos tentar fomentar isso desde a graduação, né? E que nem você falou, né? Sem falar mal de ninguém, mostrando o que tem de bom e de ruim, e o aluno, dando a informação pro aluno para ele ter o discernimento de concluir se ele vai usar aquilo na prática ou não, né? Eu coloco os dados em cima da mesa, levanto as questões para que ele chegue à conclusão do que é melhor, o que ele quer e tal. Exatamente. Muito legal. Realmente é o que você fala, e a gente escuta falar isso da plenitude, né? Doa quem doer. A educação mudou, não a plenitude, mas o mundo mudou. Eu admito isso, eu fico negando a vida inteira, né? Mas mudou, né? Que é a sua proposta. Mudou e tende a mudar cada vez mais, né? Acho que ainda é só o começo desse movimento aí. Muito bacana, Renato. Você tem que vir aqui mais vezes, a gente pode até combinar. Por exemplo, em datas do calendário que nós temos no Brasil, de congresso, etc. e tal, com alguém
na mesa aqui algum colega, algum professor, para a gente debater isso também, né? Com certeza. A educação e tal, porque acho que é rico isso para quem assiste, né? Com certeza. Para chegar àquelas conclusões todas lá. Com certeza, com certeza. Então a sua frase final aí para a galera da Plenitude, um recadinho que você queira dar para a gente ir caminhando aí para o final. Eu vou deixar até seus dados, onde as pessoas te acham. Legal. Bom, quem não me conhece, quiser saber um pouco mais, ou a empresa, o meu Insta pessoal é renato.plenitude. O da instituição é Plenitude Educação, @Plenitude Educação. O site é plenitudeeducação.com.br. E só queria deixar de mensagem assim, que eu acho que só existe talvez 2 formas de você ascender socialmente. A primeira é estudando e a segunda é empreendendo, mas enfim, acho que a educação é a maior ferramenta de ascensão social que a maioria das pessoas pode ter. Então, invistam em educação. E a segunda mensagem é mais motivacional, empreendedora, assim, que é uma coisa que eu gosto muito. Hoje eu percebi que nada é impossível, assim, de fato. Nada é impossível desde que alguém te expanda a consciência, te rasgue a cabeça e te mostre como faz. Sabe, hoje, sei lá, eu vejo um prédio gigante na rua sendo construído e falo, pô, se eu quiser, um dia eu vou ter um prédio desse também. Sabe? Por que não? Por que não? E a gente é criado com não, você falou uma coisa que é cultural, né? É o que você falou. Você está vendo ali vários prédios. Alguém é dono. Pô, alguém é dono. Por que não pode ser seu? Né? Pô, exatamente. Por que não, cara? Por que não? Aí já vem na nossa cultura, é pecado. Já tem uma série de esquemas. Mas você estava falando, te interrompi, de que tudo é possível, né? Exato, tudo é possível. A gente acredita de fato no impossível. Assim, ou que nada é impossível, na verdade. Do colapso da onda. Te peguei, entendi. Muito bom, muito bom. Renato, muito obrigado então por esse papo. Acho que a gente tem que fazer mais vezes. É muito bom. Você fala de um jeito, porque você vive, né? Isso é tão você, né? A plenitude é tão você, a continuidade só do Renato. E ficou muito claro. Eu acho que ficou muito claro aí para a galera ter um gostinho, saber um pouquinho mais o que é a Plenitude Educação, né? A faculdade. E, parabéns, eu que te acompanho aí de não tão perto, mas até devo uma visita e lá vou fazer umas matériazinhas lá de dentro para vocês, e para ver se é tudo verdade, isso lá das salas dele e tudo. E só te agradeço, muito obrigado aí por ter vindo, por aceitar esse papo. Eu que agradeço, Kim. Como eu falei no começo aqui, a gente tem alguns personagens da nossa história nos quais a gente é muito grato, né? Uns 5 talvez, e você tá entre esses 5 ali. Talvez você nem imagine a importância que você teve pra gente, mas teve muita importância dentro do espaço, ensinando conceitos, que é você você ensinando o que você é, e também nos colocando em contato com marcas, enfim, passando informação. E que é um prazerzaço. Não é porque eu tô aqui não, mas eu considero a sua loja, a sua marca, a sua empresa a melhor do segmento. Então, obrigado, Renato. Como educação, também recomendo que nutricionistas e médicos passem Quality aqui Nutrition. E conheçam a Quality Nutrition. Obrigado. Pessoal, não deixe de curtir o canal, se inscreva, muito importante para que nós possamos trazer esse conteúdo. Tá bom? Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.